Restabelecido o sinal, vamos dar sequência, dar continuidade, estudando os aspectos da mini-reforma da Previdência que foi aprovada em junho de 2019 e você precisa conhecer, meu amigo. Você que foi meu aluno no curso de técnico do Seguro Social, aqui na rede LFG, precisa saber dessas alterações para fazer bonito na sua prova, porque o objetivo é gabaritar direito previdenciário, ok? Vamos lá, estamos dando sequência, tratando da Lei 8.212, os seus artigos alterados em junho de 2019. Já vimos o artigo 68, importantíssimo, que foi o bloco anterior. Agora quero começar falando com os colegas o artigo 69. O artigo 69 da Lei 8.212, alterado em junho de 2019. O que ele nos fala? Metade da tela. Nos diz o seguinte, o artigo 69 nos fala que o INSS deve manter um programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios previdenciários para observar, para olhar e enxergar eventual concessão indevida, eventual fraude, eventual irregularidade, ok? E se o INSS localizar alguma irregularidade ou erros materiais. O que é um erro material, professor? Um erro material é o seguinte, na hora de digitar, foi digitar, olha, 2.000. Isso que tinha que ser digitado. Mas digitou errado, digitou 4.000. Então, está lá, vamos supor, olha, o benefício vai ser no valor, então é para depositar para ele, né? Vamos supor, é para depositar, está escrito lá, no Sistema de Previdência, é para depositar 1.000 mais 1.000, que dá um total de, aí o servidor põe lá, 1.000 mais 1.000 ele digita 4.000. É um erro material. Visivelmente ele errou na digitação. Era para digitar 2.000, digitou 4.000. Então, localizar erros materiais, erros, incorreções, são incorreções bastante óbvias. Fala, poxa, está evidente o erro aqui. O somatório dava 2.000, mas por erro de digitação digitou 4.000. Então, existem erros materiais, erros simples, ok, de se constatar que devem ser localizados. E irregularidades. A irregularidade está faltando documentação, uma irregularidade. Na hipótese de haver indícios, então localizados indícios, bem? Indício. Então existe um indício de irregularidade ou de erro material. Então olha, no seu benefício tem um indício de irregularidade ou de erro material. Então nós localizamos que indevidamente nós estamos pagando 4.000, só que o correto é R$2.000 por mês. Houve um erro aqui, o funcionário errou na hora de digitar, saiu R$4.000. Então, ó, tem uma irregularidade. O seu benefício foi concedido, tem uma irregularidade. Aqui, ao que aparenta, o seu certidão de... a sua carteira de trabalho, previdência social, a anotação está fraudulenta, está incorreta. Então, o que deve ser feito? Aqui é um passo importante, entramos no procedimento administrativo. Procedimento administrativo que tem que assegurar ampla defesa, assegurar contraditório. Então tem que assegurar um prazo para a pessoa, depois de notificada do que a administração pública localizou, constatou, um prazo para ela poder se manifestar, para ela poder se defender, ok? Então nos fala a lei. Na hipótese de se localizar um indício, então basta um indício. Indício não é a prova contundente, não. Falou, é um indício, ao que aparenta estar errado, aparenta ser fraudulento, aparenta estar incorreto, ok? Indícios de irregularidade ou de erros materiais na concessão, na hora de conceder um benefício ou na hora de manter um benefício. O benefício está sendo mantido e, ao que tudo aparenta, é uma irregularidade. Por exemplo, teria falecido aquele segurado. Ou na revisão do benefício, o INSS 1 notificará o beneficiário, ou o representante legal, ou o procurador para apresentar defesa. Então, sim, toda vez que constatar alguma irregularidade, tem que notificar o administrado, tem que notificar o beneficiário desse ato, para que ele possa apresentar defesa, dizer, não, está certo o ato, não tem erro não, não tem irregularidade não, está certo, eu vou provar. Então, tem que haver prazo para defesa, então ele é notificado para se defender. Em qual prazo? Isso é importante. Isso vai cair na sua prova. Qual é o prazo? 30 dias ou 60 dias. 30 dias se for um trabalhador urbano e 60 dias se for trabalhador rural.
Então, há uma diferença no prazo, a depender se é um trabalhador urbano ou se é um trabalhador rural, meus amigos. Isso é importantíssimo, fique atento para a sua prova. Então, em se tratando de trabalhador urbano, ele é notificado pelo INSS, o INSS constatamos uma possível irregularidade. O INSS não afirma, há uma irregularidade. Falou, constatamos uma possível irregularidade, constatamos um possível erro material consistente em tal fato. Aí ele é notificado para apresentar defesa. Bem, em qual prazo? 30 dias se é trabalhador urbano, 60 dias se é trabalhador rural. Então, no caso do trabalhador rural, individual avulso, agricultor familiar ou segurado especial. Bem, que são trabalhadores rurais. Então, trabalhadores rurais, trabalhador rural individual, é o contribuinte individual. Trabalhador avulso rural, agricultor familiar ou segurado especial, que são trabalhadores rurais. Sendo trabalhadores rurais, o prazo é de 60 dias, é o dobro, certo? Então é importante, anote. Para que ele possa fazer o quê? Assegurar que ele tem o direito ao contraditório, para que ele possa apresentar defesa, ok? Então, a notificação será feita de que forma? Isso é importante. De que forma ele será notificado para apresentar defesa? A regra que nós tínhamos antigamente, muito antigamente, era pessoalmente, tinha que ser notificado pessoalmente. Depois, com a evolução e com a quantidade de notificações que eram necessárias que fossem feitas, passou a ser via postal. Por meio do correio, mandava-se uma carta com AR. Colega, sabe o que é o AR? Aviso de recebimento. Mandava-se a carta, o carteiro entregava e pedia para quem recebia assinava. Esse comprovante assinado voltava para o remetente, no caso o INSS, que guardava essa prova de que havia notificado. Agora, com a evolução, temos mais um passo que nos diz, será preferencialmente por rede bancária ou por meio eletrônico. Por rede bancária ou por meio eletrônico. Então, o INSS vai expedir uma comunicação ao banco. Olha, notifique o aposentado X que recebe o pagamento na sua agência, no seu banco. Mande o comunicado para ele na hora de sacar ou algum comunicado vai ser encaminhado por meio eletrônico pela rede bancária ao titular do benefício. Ok? Vai aparecer na tela. Na hora que vai sacar, vai dizer, importante. Hein? Tome, fique ciente de que tem que comparecer o INSS, tem que apresentar defesa. Vai ser feita uma comunicação. Saiba mais, né? Acesse o home banking do seu banco, então por meio da rede bancária, eletronicamente, ok? Ou por meio eletrônico. Por meio eletrônico, também, que vai ser definido, possivelmente é o nosso futuro breve, por e-mail. Já se cadastram os e-mails no INSS. Então, o aposentado pensionista cadastrar o e-mail para receber e-mail, o e-mail comunicando, olha, estamos comunicando, o senhor tem que passar a tomar um café aqui na agência, porque é uma irregularidade, o senhor precisa conhecer e se explicar a respeito, ok? Então, pelo meio eletrônico. Então, essa é a grande novidade. Preferencialmente, a forma preferencial será pela rede bancária ou por meio eletrônico, conforme for previsto em regulamento. Isso é importante, o colega tem que saber. Não sendo essa forma preferencial, não conseguindo, a próxima é a via postal. Por carta simples, considerando o endereço constante do cadastro do benefício, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente de notificação. O que é o aviso de recebimento? É o AR. É o AR. O AR é aquele o aviso de recebimento. É aquela parte que o correio, o correio pede necessariamente para a pessoa que está recebendo a correspondência assine, ele guarda, o carteiro guarda aquela informação e devolve ao remetente com o INSS, e essa é prova suficiente de que a notificação aconteceu, ok? Que é para efeito de inaugurar-se o prazo de 30 dias, trabalhador urbano, 60 dias, trabalhador rural. Ou então, pessoalmente, a próxima forma, pessoalmente. Então, isso aqui é sucessivamente, ok? Quando entrega o interessado em mãos, fala, poxa, está aqui na agência agora. Poxa, está aqui na agência? Então, não precisa notificar a agência bancária. Não precisa mandar pelo correio. O senhor vem aqui, olha, estávamos mesmo preparando e íamos notificar o senhor. Você não quer receber a notificação de forma pessoal? Pessoalmente, perfeitamente válida. Ele vai assinar, tá bem? Lá na agência do INSS, é a notificação pessoal.
Agora, se nenhuma dessas três der certo, qual é a única solução possível? É uma forma ficta, imaginária, que a gente sabe que não chega ao destino. Qual é? Por meio de edital. Edital. Será feito um edital, no caso de retorno, com a não localização do segurado, referente à comunicação indicada no inciso 2. Então, não localizado, ok? Não localizada, okay? Não tendo logrado o êxito em localizar, aí será por edital. Perfeito? Edital. Tranquilo? Então, a forma é edital, publicar um edital no Diário Oficial, dizendo, né, que fulano de tal fica por meio deste edital notificado a prestar defesa no processo administrativo X, referente ao número de benefício Y. Aparecem esses dados lá no Diário Oficial Eletrônico, ok? Tranquilo? Ótimo. Artigo 69, parágrafo 3º, vai nos dizer, tá bem, ele foi notificado, depois do notificado tem o prazo, o que ele vai fazer? Vai apresentar a defesa, ele poderá, se quiser, uma opção, apresentar defesa. Poderá apresentar defesa pelo canal de atendimento eletrônico do INSS, atendimento eletrônico do INSS. Então o INSS, ele tem aquele que o colega vai conhecer em breve, né, quando trabalhar no INSS, que chama-se Meu INSS, que é pelo celular. Pelo celular você acessa um aplicativo chamado Meu INSS, onde o segurado, onde o beneficiário, segurado ou dependente, que recebam benefício da Previdência, pode fazer requerimento de benefício, pode fazer pedidos, pode revisar benefício ou pode apresentar defesa, como neste caso, que é pelo meio eletrônico do INSS, ok? Atualmente chama-se Meu INSS, o aplicativo, o app, chama-se Meu INSS. Recomendo, baixe no seu celular Meu INSS, parece propaganda. Baixe você também Meu INSS, o aplicativo no seu celular, hoje mesmo, não é isso? Sim, existe esse aplicativo e por lá é possível apresentar a defesa, ok? Outro, por meio da agência do INSS, indo até na agência ou indo até a agência do INSS. Ou ele pode ir até a APS, Agência de Previdência Social. Pode ir até a agência do INSS e falar, olha, estou aqui para apresentar minha defesa, que será protocolizada, ok? Parágrafo 4º. O benefício será suspenso, vai suspender o depósito mensal referente ao benefício, a renda mensal do benefício, vai suspender. Quando? Se não ocorrer a apresentação de defesa. Acabou ao cabo do prazo, ao término do prazo, finalizado o prazo e omissão. Não houve apresentação de defesa. Nós falamos transcorrido in albis. Hein? In albis. Transcorrido in albis. In albis, ok? Que é latim. In albis. Transcorrido in albis, em branco. Hein? Transcorrido em albis, transcorrido em branco. Esse prazo. Aí o que acontece? A suspensão do benefício. Ou então, 2, a defesa for considerada insuficiente ou improcedente. Insuficiente ou improcedente. Ele diz, olha, a sua defesa, você não esclareceu por que está adulterado sua carteira de trabalho. Olha, a sua defesa aqui é insuficiente ou é improcedente, não procede a sua defesa. Parágrafo 5º, aí será suspenso o benefício. O INSS deverá notificar o beneficiário quanto à suspensão. Então, agora o benefício é suspenso, o INSS notifica como? Como nós vimos, preferencialmente pela rede bancária, ou então pelo meio eletrônico, um e-mail, depois por meio de AR, depois pessoalmente, e não dando certo, por meio digital. E vai conceder-lhe o prazo de 30 dias para interposição de recurso. Recursos para a Junta de Recursos da Previdência Social. Junta de Recursos da Previdência Social. Então, para recurso, 30 dias para recorrer. Recorrer contra o quê? Contra o ato que suspendeu o benefício. O ato administrativo de suspensão do benefício, ok? Vai ter esse prazo de 30 dias para recorrer. Decorrido o prazo de 30 dias, após a suspensão, sem que o beneficiário ou seu representante apresente recurso. Então, o INSS suspendeu o pagamento e o beneficiário não apresentou recurso para a junta de recursos. Não apresentou recurso. Nesse caso, o benefício será cessado. Então, agora é a próxima etapa, vamos cessar o benefício, será cessado. Então, antes ele estava suspenso, o benefício estava sendo pago mensalmente, mas ele constava ainda ativo no sistema de previdência. Agora vai ser cancelado, vai ser cessado o benefício.
vai cessar o benefício, ok? Então agora o benefício está cessado. E para fins do imposto do caput, o INSS poderá realizar recenseamento. Aqui é o censo da Previdência, que é o chamamento dos segurados à Previdência, para a Previdência saber, vem aqui tomar um café e para que eu veja se você está vivo ainda. Então o INSS constatar a prova de vida. Para a atualização de cadastros beneficiários abrangidos benefícios do INSS, observado o disposto que nós vimos deste artigo. Então nós temos aqui, o artigo 69, trata do procedimento de revisão do benefício previdenciário, sempre que localizada alguma possibilidade de fraude ou irregularidade. Vamos agora à tela cheia, mais especificações sobre o artigo 69 que nos fala. Aqueles que receberem benefícios realizarão anualmente comprovação de vida, que é o censo que eu falei aos colegas, nas instituições financeiras, por meio do atendimento eletrônico, com o uso de biometria. Então, cada vez mais é a modernização, meus amigos, agora já está na lei, o uso de biometria para comprovação de vida. Então, a prova de vida por meio de biometria nas instituições financeiras. Então, lá na agência bancária, vai cadastrar a sua digital e vai na própria agência, comprovando por biometria que ainda está vivo. Ou por qualquer outro meio definido pelo INSS, que assegure a identificação do beneficiário. Os seguintes observações. 1. Prova de vida e a renovação de senhas serão efetuadas por aquele que receber o benefício, mediante identificação por funcionário da instituição, quando realizadas em instituição financeira. Quando realizada em instituição financeira, deve ter a identificação do funcionário, ok? 2. O representante legal ou procurador legalmente cadastrado poderá realizar a prova de vida no INSS ou na instituição financeira responsável pelo pagamento. 3. A prova de vida. A prova de vida do segurado com idade igual ou superior a 60 anos de idade será disciplinada por ato do presidente do INSS. Então, quem tem 60 anos ou mais de idade será disciplinado pelo presidente do INSS. E o INSS disporá de meios, inclusive realização de pesquisa externa, que garante a identificação e o processo de prova de vida para pessoas com dificuldades de locomoção e idosos acima de 80 anos. Meus amigos, aqui são dois aspectos que precisam. Então, a lei já ressalvou, olha, vai fazer pesquisa externa, vai lá visitar o idoso. Com mais de 80 anos de idade. Faça a visita a esse idoso com mais de 80 anos. Acima de 60, o presidente do INSS vai trazer alguns requisitos, alguns critérios, dizendo, por exemplo, olha, se o idoso requerer, se o idoso acima de 60 anos de idade não estiver em condições, hein, poderá ocorrer a pesquisa externa. Isso quem vai dizer vai ser o presidente do INSS. Se tiver acima de 80 anos de idade, vai ter que ter a pesquisa externa, ok? Assim como quem tiver dificuldade de locomoção. Na verdade, aqui, esses dois aspectos, nada mais é do que pura e simplesmente a aplicação do Estatuto do Idoso, que assim determina, e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assim também determina, ok? Inciso 5, o INSS poderá bloquear o pagamento do benefício encaminhado às instituições financeiras até que o beneficiário atenda à convocação. Permitida a liberação do pagamento automaticamente pela instituição financeira. Então, aqui permite-se o bloqueio do pagamento, ok? O bloqueio do pagamento até que o beneficiário vá e atenda a convocação, para que possa comprovar a vida, ok? Prova de vida. Parágrafo 9º ainda desse artigo 69. O recurso de que trata o parágrafo 5º desse artigo não terá efeito suspensivo. Comigo na tela. O que significa não ter efeito suspensivo, professor? Significa o seguinte, nós vimos que o benefício vai ser suspenso. O benefício vai ser suspenso, o INSS vai parar de fazer os depósitos mensais na conta do beneficiário. Por quê? Porque o INSS localizou uma irregularidade, um indício de irregularidade ou de erro material,
Ele foi notificado para se manifestar em 30 dias, se for trabalhador urbano, em 60 dias, se for trabalhador rural. Ele não se manifestou nesse prazo, ou se manifestou e a defesa foi considerada improcedente ou insuficiente. Aí o que o INSS faz? Suspende o pagamento do benefício. Então, o benefício não vai ser mais pago mensalmente, fica suspenso o pagamento. Suspenso o pagamento, ele é notificado da suspensão, daquelas formas que nós vimos. Bem? Depois de notificado da suspensão, ele tem um prazo para recorrer. Se ele interpõe o recurso no prazo de 30 dias para a junta de recursos, não terá efeito suspensivo. Não terá efeito suspensivo. O que significa? Efeito suspensivo a um recurso significa que o ato impugnado não vai gerar efeitos. Se dermos efeito suspensivo, vai suspender o ato impugnado. Qual é o ato impugnado? É o ato que suspendeu o pagamento. É o ato que mandou não depositar mais mensalmente. Se o recurso não tem efeito suspensivo, esse ato administrativo que mandou não pagar mensalmente o benefício fica válido, gera efeitos. Vai gerar efeitos enquanto aguarda o julgamento do recurso, ok? Então a lei diz, olha, mandou suspender o pagamento, ele recorreu, a interposição desse recurso não faz cessar a suspensão, não faz cessar a suspensão. Vai continuar suspenso o benefício, ok? Nós temos uma duplicidade aqui da palavrinha suspensivo, né? Suspenso e suspensivo. Então, o benefício vai ser suspenso porque ele não apresentou defesa ou apresentou defesa e foi insuficiente. O benefício é suspenso, o benefício não vai ser pago mais na sua conta bancária, o INSS não vai depositar mais na conta bancária daquele segurado, ok? Daquele aposentado ou pensionista. Pois é, ele interpõe recurso para a junta de recursos. Lá na junta de recursos, com a interposição de recursos, nós temos duas formas que um recurso pode ter dois efeitos. Ele pode ter um efeito suspensivo ou pode não ter o efeito suspensivo. Se ele tem um efeito suspensivo, o ato impugnado não gera efeitos. Não gera efeitos. E se ele não tem efeito suspensivo, o ato impugnado gera efeitos. E nesse caso, não tem efeito suspensivo, então o ato impugnado gera efeitos. Gera efeitos, não haverá o pagamento mensal do benefício. No slide. Então nós temos que o recurso não terá efeito suspensivo. Não terá efeito suspensivo, portanto, continua eficaz a suspensão do pagamento mensal. Então, continua eficaz. Portanto, continua eficaz a suspensão do pagamento do benefício mensalmente, certo? Continua suspensão eficaz a suspensão do pagamento do benefício mensal. Continua eficaz. Continua eficaz. Por que continua eficaz? Porque o ato de suspender o pagamento não foi suspenso. Esse ato não foi suspenso com a interposição do recurso, ok? Só ao final do julgamento, lá a junta de recurso que poderá cassar esse ato e restabelecer o pagamento ou manter esse ato com a suspensão do benefício, ok? Apurada irregularidade, parágrafo 10. Apurada irregularidade recorrente ou fragilidade. Veja, o que é irregularidade recorrente? É sempre. É sempre, ok? Sempre, sempre, sempre. Então está se constatando uma quantidade muito grande, recorrente. E fragilidade nos procedimentos. Fragilidade nos procedimentos. Reconhecendo na forma prevista no caput desse artigo, ou pelos órgãos de controle, os procedimentos de análise e concessão serão revistos, de modo a reduzir o risco de fraude ou concessão irregular. Comigo na tela. Meus amigos, toda vez... Comigo na tela, por favor. Nós temos que sempre há tentativas de criar mecanismos para se evitar e coibir fraudes. Mas as pessoas que praticam fraudes, elas cada vez mais se aperfeiçoam e conseguem contornar cada vez mais e mais. Nós temos até aí hackers, invasores que invadem até celular de ministro da Justiça. Conseguem, não é isso? Conseguem, né,
alcançar. Então, quando se constata que um meio ficou fragilizado na Previdência, tem que se adotar medidas. Então, aqui já dizendo, olha, tem que ser revistos os procedimentos. Quando se percebe uma irregularidade, por exemplo, permite-se, por meio de biometria, que a pessoa teste prova de vida na sua agência bancária. Ela vai lá, cadastra sua biometria e vai na agência bancária todos os meses, e como ela está sacando, está aquele dado biométrico, constatando que é a pessoa, então ela está viva. Quando se constata, poxa, mas a Polícia Federal descobriu que uma equipe de hackers conseguem fazer com que o sistema leia uma impressão digital de quem não é impressão digital, fazendo prorrogar pagamento de benefícios indevidamente de pessoas já falecidas. Então, quando se descobre uma situação recorrente como essa, constante como essa, de que conseguiram se burlar aquela sistemática, o procedimento deve ser revisto. Ok? Tranquilo? Então, a própria lei já traz isso. No slide. Parágrafo 11. Para fins dispostos no parágrafo 8º deste artigo, preservados a integridade de dados de sigilo eventualmente existentes, o INSS terá acesso, então agora o INSS vai ter acesso ao quê? A dados biométricos mantidos por órgãos públicos federais. E aqui a grande, a grande sacada são os dados da Justiça Eleitoral e de outros entes federativos. Então a grande sacada aqui é a Justiça Eleitoral. O colega sabe, se ainda não fez, deve fazer, que a Justiça Federal está convocando os eleitores para cadastrar seus dados biométricos para as próximas eleições. O colega sabe disso, se não fez, tem que fazer. E esse banco de dados vai ser aproveitado pelo INSS, para o INSS poder confirmar a prova de vida das pessoas, ok? Então esse banco de dados vai ser compartilhado por força aqui dessa determinação legal, ok? Vamos fechar este bloco agora e aguardo os colegas na sequência do próximo bloco, porque nós fechamos esses dois primeiros blocos trabalhando a Lei 8.212, as novidades decorrentes da mini-reforma de junho de 2019. A partir do próximo bloco, eu vou começar a falar o que a mini-reforma alterou, e foi muita coisa, e é importante, vai cair na sua prova curso público, na Lei 8.213. Fica antenado, eu aguardo os colegas juntos, de mãos dadas, caminhando em ritmo forte em direção à sua aprovação, aqui na Rede LFG, comigo, Hermes Arraes. Até o próximo bloco, conto com o colega. Até logo mais. Forte abraço, sucesso.